falando, pode atrapalhar, as pessoas podem ouvir, ok? Se precisar que eu fale alguma coisa, se vocês quiserem ouvir a minha voz, eu abro o som. Uhum. Tá bom. Bom dia, obrigada. Né, a gente está aqui nessa manhã fria de domingo para a gente fazer mais um Café, Política e Afeto. Eu sou Ruth Alonso, eu componho a coletiva Nós Mulheres, que tem uma proposta de pré-candidatura à vereança aqui em São Paulo pelo PSOL. Nós somos mulheres da classe trabalhadora, e mulheres também, em sua maioria, promotoras legais populares, que temos pensado em relação a essa cidade, como que ela pode, né, ser uma cidade menos violenta para as mulheres, né, e assim para todas, né, e todos e todes. E aí eu queria muito agradecer, né, vocês terem aceitado o convite. A Regina logo mais, ela vai entrar aqui com a gente e vai, né, contribuir aqui com a nossa conversa, que foi quem também articulou, né, esse encontro. Ana Carolina também, queria agradecer, né, porque ela foi fundamental também nessa articulação. E acho que hoje vamos conversar, né, então, com as mulheres, a respeito, né, das mulheres com deficiência, e o nosso lema também é nada de nós sem nós. Então, né, nós temos de chamar, pensando na Débora Diniz, né, o que ela diz, que nós podemos ser plataforma para outras mulheres, a gente não vai dar voz, né, porque elas têm voz e elas vão falar por si. Então, a gente usa essa plataforma para abrir esses espaços, né. Então, estamos hoje, nessa manhã, aqui, com a Tatiane Monteiro, que é mulher surda, professora de Libras e língua portuguesa, doutoranda e mestre em comunicação, autora do livro O Surdo no Cinema, e autora de contos e poesias em coletâneas como Estrelas de Açúcar Cristal e Esse Jeito Doce com que Tu Me Acaricias, a amante de gatos, autora de artigos sobre literatura e cinema. E também com a Priscila Mourão, que é psicóloga bilíngue, docente, tradutora e intérprete de Libras, português Libras, militante e participa na coletiva de mulheres Adelaide, Feminismo e Saúde. Logo mais a gente vai ter aqui a Regina também, que está com um pouco de dificuldades técnicas de entrar. E, bom, para só aquecer essa nossa manhã, e esse nosso... Bom, desculpa, também me corrigir aqui. A gente tem que aprender essas coisas, né? Eu vou me descrever também. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos curtos, já ficando grisalhos, tenho óculos, né, meio arredondados, estou com uma camisa vermelha, um cachecol arco-íris, e atrás de mim eu tenho um quadro colorido e uns livros numa estante, numa prateleira. Regina está chegando. Conseguindo agora aqui, que luta, cara. Bom dia, querida. Bom dia, tudo bom? Tudo bom. Eu vou te apresentar a Regina, querida. Vamos lá. Regina é jornalista, mãe mineira, carioca de criação, com experiência de 30 anos como ativista e defensora de direitos humanos das pessoas com deficiência, estudiosa de legislação sobre os direitos da pessoa com deficiência. Iniciou sua militância pelo movimento estudantil, participou do FS Mulher do Rio e da candidatura da primeira deputada estadual feminista em 1982. No movimento de defesa de direitos das pessoas com deficiência, foi dirigente do Conselho Nacional dos Centros de Vida Independente, do Centro de Vida Independente da Bahia e ex-conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONAD, e ex-presidente da Rede Latino-Americana da Organização Não Governamentais de Pessoas com Deficiência e Suas Famílias, RIADES. Participou ativamente também no processo de elaboração da negociação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU em Nova York, em 2004 a 2006, autora de artigos sobre políticas públicas e inclusão de pessoas com deficiência, e também participa aqui junto com a gente na coletiva. Eu tinha combinado, Regina, como você estava com dificuldades técnicas, da Tati iniciar a conversa, tudo bem? E aí tudo bem, tudo bem. Aí você vai chegando, né? Bom dia, Tatiana, Priscila, Ruth, todas. Bom dia. Queria só... Bom dia.
talvez para a gente começar, então, pensar nisso, né? Na questão, a gente estava pesquisando aqui, tem o guia feminista Ellen Keller, do coletivo feminista Ellen Keller, que traz para a gente números bastante importantes para a gente refletir, né? A Organização Mundial da Saúde, ela em 2012, né, apontou que tinha mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo, né? E o IBGE, ele apontou em 2010 que no Brasil teríamos cerca de 45 milhões e 600 mil pessoas com deficiência vivendo no Brasil. E também, né, alguns dados trouxeram de que a maior incidência, né, de pessoas com deficiência entre a população, né, de mulheres e a população negra. Então, de mulheres negras, a gente tem uma grande apresentação, né, de mulheres com deficiência. Aí queria, né, pensando nisso, como é que nós estamos, nossas cidades, né, em relação às barreiras que a gente tem, físicas, né, as barreiras mesmo de atitude, né, entre outras tantas coisas. E aí, né, estamos aqui para ouvir, né, a Tati e pensar, né, nessa cidade, que cidade é essa e como que as pessoas, sobretudo mulheres, né, que vão somando. A Débora Diniz diz dos hífens, né? Eu sou mulher negra, com deficiência, lésbica, e aí você vai pondo os hífens, né? Idosa, e como que essa cidade vai se comportando, né? Em relação a essas pessoas. Bora aquecer, então? Então, primeiro, eu gostaria de agradecer a participação, o convite nessa live de hoje. E, então, sobre esse tema, né, da mulher, é realmente extremamente importante, é fundamental esses debates estarem acontecendo hoje. O momento que a gente está vivendo hoje, né, dentro dessa sociedade, né, onde a visibilidade, onde a mulher acaba sendo esse ponto, né, ela tem outras visões também, ela está sendo vista de outras formas também. Há muito tempo a gente tinha um movimento feminista, né, quando começa, então, muito tempo atrás, mas a gente percebe que parece que agora, né, nesse ano de 2020, isso é como se as pessoas tivessem parado de pensar nisso, porque agora o tema maior, a visibilidade maior que está tendo em relação a esse tema. Então, esse foco, né, da mulher deficiente, a mulher com deficiência, né, esse é um ponto muito importante, principal, porque né? Ontem eu estava pensando, refletindo, fazendo algumas pesquisas, né? Se tinha, por exemplo, um telefone específico, né? Um DISC 180, né? Pesquisando se tivesse, né? Próprio só para mulher que sofresse a violência, mas eu percebi que não tem acessibilidade para mulher surda, por exemplo, esse 180. Então, como que ela vai ligar? Como que ela vai mandar um SMS? Ou uma mensagem, né? Então, tem vários aspectos, vários pontos aí, né? Vários temas para falar sobre isso, né? Por isso que é muito importante, né, esse guia feminista da Ellen Keller, né? Para mostrar, para apontar, né, que as mulheres todas, né, elas têm sim o direito e essa necessidade que é a saúde, né, a segurança, né, a moradia, né, elas têm direito como qualquer outra pessoa, os direitos são iguais a qualquer mulher que, por exemplo, não tenha deficiência. Então, antes de tudo isso, né, a gente é mulher, né, depois é que vem a deficiência, depois é que vem os direitos, né, entende? Então, pensar que a sociedade, ela não pode olhar, né, me olhar só como mulher, né, por causa da deficiência, então, que eu vou ter essa visibilidade? Não, eu quero que olhem para mim enquanto mulher, né? Essa é a minha identidade enquanto mulher, né? Então, esse para mim é o principal ponto, é a identidade, porque ela é diversa, né? Então, só mulher, simplesmente, não, tem mulher lésbica, pode, então ela tem os direitos dela, então mulher surda, enfim, então mulher cadeirante, né, mulher cega, enfim, temos várias identidades dentro desse contexto, a mulher mãe, irmã, a que trabalha, né, a que é uma profissional, enfim, temos várias identidades dentro desse contexto,
Então, eu não sou diferente, né? Eu não tenho apenas uma identidade, né? Nós temos várias identidades. Então, pensando nisso, né, nessa importância dessa visibilidade, desse olhar enquanto mulher, né? Porque a voz feminina, a voz da mulher, ela sempre é subjugada, ela sempre está abaixo. Então, às vezes eu não consigo compreender por que, né, que a mulher não pode estar em situações de igualdade com o homem, por exemplo. Qual é o problema em relação a isso? Né? Porque a mulher, ela não pode decidir a vida própria, né? Porque a sociedade precisa pensar em o tempo todo estar subjugando, mandando a mulher, porque eu sou uma mulher, então eu tenho que ficar em casa, esse é o meu lugar, esse é o meu papel de cuidar de filhos, eu não posso fazer um aborto, eu não posso fazer as minhas escolhas, porque então eu sou presa por conta disso, eu não posso trabalhar fora, eu só tenho que trabalhar dentro de casa, enfim, são vários aspectos, várias coisas que há anos, há décadas a gente vem sofrendo, né? Esses mandos e desmandos em relação a isso, a vida da própria mulher, né? Então, vamos parar com isso. Chegou o nosso momento de decidirmos sobre a nossa própria vida, né? As mulheres deficientes, elas têm o direito delas também, direito à vida, né? O que ela quiser fazer em relação a isso. Trabalhar, ela quer trabalhar no quê? Ela trabalha no que ela quiser. Namorar, casar, enfim, qualquer coisa que ela queira. As escolhas são dela. Mas, infelizmente, a família acaba exercendo um controle, né, muito grande em relação a isso. Manipula, aproveita-se, né? Por exemplo, a mulher deficiente, ela tem aposentadoria, por exemplo, né? Ela recebe o benefício. A família o que faz? Aproveita disso. Ela acaba pegando esse dinheiro para ela. Ela não deixa que a mulher própria possa se desenvolver, administrar esse benefício que ela tem, né? Ela segura ela dentro de casa, né? Ela não libera para que ela então vá trabalhar, vá exercer as outras funções dela, os outros desejos. Então a mulher com deficiência, né? Ela sofre bastante, duplamente, né? Mais do que qualquer outra mulher. Por quê? Né? Primeiro, porque ela é do gênero feminino. Segundo, ela é deficiente, né? Então, as pessoas olham e falam, ai, coitadinha, né? Coitada, mulher já é subjugada, já está abaixo, deficiente mais ainda, né? Então, né, percebam. Então, esse é um tema muito importante para ser debatido, sim. Também é muito delicado, né? É isso. Ok? Seria isso, inicialmente. Regina, quer trazer suas contribuições, minha querida? Gente, Ruth, obrigada pelo convite. Tem tanta coisa para falar. Anotei umas 20 páginas. E olha que eu sou jornalista. Eu sou jornalista e tenho que exercer o poder de síntese. Mas eu queria, talvez, fazer essa conversa passando pela minha própria experiência de vida, ok? Porque acho que as coisas estão completamente ligadas, né? A minha experiência enquanto gênero, mulher, profissional, mãe, ativista, as minhas convicções ideológicas, está tudo ligado. Então, para começar, eu nasci numa família em Minas Gerais, em 1958, e eu tenho uma família de 7 irmãos, 6 mulheres e um homem. Imagina, e em 1959, minha mãe fica viúva, com 7 filhos, a mais nova com 2 meses de idade, o mais velho com 10 anos. Bom, se fosse eu, essa altura, tinha dado um tiro na cabeça. Então, não tinha que fazer com essa penca de filhos, ainda mais naquela época. Uma mulher com ginásio, né? Meu pai era militar, foi à Segunda Guerra Mundial, lutou contra os nazistas, participou, inclusive, de uma batalha
que foi determinante para derrotar os nazistas. E aí eu estava pensando, assim, fazendo uma inflexão, falei assim, imagina se meu pai estivesse vivo hoje, será que ele estaria nesse dossiê dos antifascistas? Enfim, é uma questão. E aí, mas imagina o que é crescer numa casa com 7 mulheres. Então, de certo modo, a minha deficiência, eu tenho... deixa eu me descrever primeiro, para quem é cego, desculpa, não me esqueci desse momento importante. Bom, eu tenho 62 anos, eu tenho pele clara, cabelo curto, branco, uso óculos, enfim, com essa quarentena já quase transparente, desbotada, né? Essa é a minha descrição. Então, o fato de crescer numa casa cheia de mulheres, isso, sem dúvida, foi determinante para autonomia, para o meu empoderamento. E mesmo assim, eu tenho uma deficiência chamada pé torto congênito bilateral. Eu nasci com essa deficiência. E desculpa, pode falar de novo, que eu não ouvi direito o nome da doença? Não, a patologia se chama pé torto congênito bilateral. Quer dizer que eu nasci com uma grande deformidade nos 2 pés, né? E precisei usar gesso e fiz 12 cirurgias dos 2 aos 22 anos. Isso queria dizer que eu entrava e saía da escola, mas eu nunca deixei a escola sempre foi também um ponto crucial para a minha socialização, para a minha inclusão na comunidade. Passei a minha infância, depois que meu pai falece em Belo Horizonte, a minha mãe veio para o Rio, porque estavam as irmãs ali, mesmo com a pensão, ela tinha que trabalhar, porque é difícil sustentar 7 filhos, né, com um salário. Morava numa rua sem saída, brincava com todas as crianças, enfim. Então, isso ajudou também para que eu não me sentisse excluída ou muito diferente. E eu lembro, quando eu era pequena, eu tinha que usar botas ortopédicas com cano. E isso me incomodava. E as crianças diziam, olha, ela usa bota de soldado. E eu, enfim, né? Mas eu lembro também que eu sempre fui, assim, muito comunicativa e muito levada. E lembro também que a bota servia para os outros usos. Eu tenho um retrato da 3x4 da minha irmã, com o lábio inchado, depois de levar uma botada na cara por me aborrecer. Então, servia também, você entendeu? Para essa finalidade, né? Mas, enfim, então, o fato de ter também, na escala, né, das irmãs, eu era a segunda mais nova, e as irmãs mais velhas foram muito importantes também. Tem uma irmã, a segunda mais velha, que é professora de história, e nessa época já, 68, isso era a ditadura, a gente tinha um terraço em cima, e ela tinha um grupo de teatro. E ali encenava Morte e Vida de Severina, fizemos a peça de Proust. Então, todo esse cenário em volta também foi propício para a minha formação. E aí entrei na universidade em 1978 também, final da ditadura, né, um movimento estudantil muito forte, se organizando, a construção do PT, enfim. E aí, depois do movimento estudantil, nessa época, entro para o SOS Mulher, que foi o antecessor da Delegacia de Mulheres. Enfim, e foi aí, me caso em 1984, tenho 2 filhos, e nesse período, para minha deficiência, engordei, tinha uma barriga, pesava, sobrepeso. E essa deficiência, para vocês terem ideia, eu tenho 1,70 m de altura e calço 32. Com, enfim, uma restrição de movimento, de atrofia muito grande. Eu nunca deixei de fazer nada, mas, enfim, essa era a condição. E eu lembro também outra coisa, que eu acho que muitas mulheres com deficiência passam. Na última cirurgia que eu fiz, o médico, eu perguntei assim, por curiosidade, não devia ter nem perguntado. Se eu tiver filho, meus filhos vão ter essa deficiência? Aí ele falou para mim, 50% de chance de ocorrer isso. Na verdade, eu passei
a primeira e a segunda gravidez atormentada com essa questão, que acho que toda mãe, né, que tem uma gravidez, a primeira neura que pinta é essa, né? Ai, meu filho, quero que nasça com todos os dedos, seria um problema. Ninguém quer enfrentar, né, esse tipo de adversidade. Então, isso prova, por exemplo, não tinha nenhuma base científica para falar isso, não aconteceu com nenhum dos meus 2 filhos, enfim. Então, é esse tipo também de sentenças que as mulheres com deficiência também passam dos profissionais de saúde, que tem aquela visão de Deus e, enfim, conheço várias mulheres também com deficiência que disseram para as mães, olha, você se conforma porque ela não vai passar dos 10 anos de idade. E nós temos diversas mulheres adultas aí, atuantes, contradizendo essa sentença. Enfim, depois dessa gravidez, eu tive que parar, eu não conseguia fazer 2 coisas, trabalhar em coisa com 2 crianças pequenas, e aí, no final dos anos 80, eu entro para o Centro de Vida Independente, já fazendo uma reflexão sobre a minha condição, que sempre tinha estado no movimento estudantil, no movimento de saúde comunitária, no movimento estudantil, no movimento mulher, mas nunca com essa reflexão que era a minha condição desde que eu nasci, né, da deficiência ser parte da minha identidade e da minha existência. Então, esse movimento, ele, não sei se vocês conhecem, ele tem início nos Estados Unidos depois da Guerra do Vietnã, isso nos anos 70, né? E eu queria recomendar um documentário premiado muito interessante, chama-se Creep Camp, que está no Netflix, e conta justamente, a história é muito interessante, um monte de pessoas com deficiência, cadeirantes, paralisia cerebral, todo tipo de deficiência, vão para um acampamento chamado Camp Jenny, que fica na estrada de Woodstock. E esse acampamento é gerido por hippies. E as pessoas, nessa época, com deficiência, não tinham esse lazer, ou esse encontro, né, de comunidade com a sua comunidade. E é interessantíssimo, porque eles começam como campistas e terminam como grande ativistas de direitos civis nos Estados Unidos, que promoveu mudanças que, historicamente, hoje se refletem em todos os países do continente. E aí também a gente tem outra coisa, não sei se a colega percebe, a Tatiane, estou falando certo, Tatiane, de que essa experiência do nosso movimento de pessoas com deficiência, a gente é acusada assim, é um movimento elitista, só tem, enfim, gente com recursos. Mas aí, quando você para pensar quem é esse grupo de pessoas no mundo, grande parte vive numa situação de pobreza e exclusão terrível. Então, eu digo para as pessoas, eu sinto muito, mas entre as pessoas com deficiência, principalmente essas mais excluídas, a gente não tem super-herói ainda. Então, seria, inclusive, estranho esperar que dessa exclusão tão grave, você tivesse líderes populares, entendeu, trabalhando nessa questão. Então, e outra coisa também que eu acho que o nosso movimento a gente foi aprendendo, e no CVI era diferente, porque a gente tinha contato com todas as outras deficiências, eu acho que também, por causa do modelo médico, o movimento de pessoas com deficiência nasce de forma setorizada. Os cegos têm a sua organização, os surdos têm a sua organização, os deficientes físicos têm a sua organização, as pessoas com deficiência intelectual ou psicossocial têm a sua organização. E isso representou uma dificuldade de compreender a globalidade, a intersectorialidade entre esses movimentos. Então, esse movimento e eu acho que não só pelo movimento, pelo modelo médico, biomédico, mas, por outro lado, também, as pessoas encontraram nessas organizações
laços muito fortes para compartilhar com seus iguais, né? Diante dessa exclusão terrível. E aí, esse movimento de vida independente, ele diz o seguinte, que você, não importa, apesar da deficiência mais severa, o que importa é a sua capacidade de decidir e fazer escolhas. Quando a gente foi para a Bahia, eu falei assim, eu acho que a gente tem que rever isso, eu acho que não é bem assim no Brasil. Porque se as pessoas com deficiência, as crianças, não puderem ir à escola, não puder sair de casa, não puder conviver na comunidade, não vai poder fazer escolhas. Então, aí a gente passa a ter uma visão mais global de política pública, né, para compreender essa situação. E no CVI da Bahia, onde eu fiquei 15 anos, né, depois do Rio, desse período, fiz faculdade e me mudei para Brasília. Nesse período, em Brasília, eu fiz uma contramão da história, fiz um concurso no Ministério da Educação, enfim, entrei como jornalista, e foi muito interessante. Trabalhei na área de educação exterior, de ensino superior, ensino técnico, conheci todo o Brasil. E nessa época em Brasília, como não tinha CVI, eu me aproximei do movimento Síndrome de Down. Tem uma grande amiga, Madalena, não sei se ela está assistindo em Brasília, que é a fundadora da Federação Brasileira de Síndrome de Down. E aí, enfim, nessa época, a convite da Madalena, eu escrevi um pequeno livro sobre a história do movimento de Down no Brasil. E para vocês terem ideia, 40 anos atrás, não se acreditava que as pessoas com síndrome de Down fossem capazes de aprender a ler e escrever. E isso quem dizia? Eram os especialistas, eram os médicos, eram os geneticistas, um discurso, enfim, muito difícil de ser contraposto. Mas várias famílias que tinham recursos investiram na estimulação precoce, enfim, uma série de estratégias que pudessem desenvolver o potencial dessas crianças. E a Madalena, se ela estiver ouvindo, que ela me permite contar essa história, ela tem um filho com síndrome de Down autista, um grande comprometimento severo. E ela foi, assim, uma das pessoas que mais acreditam na educação inclusiva. E ela sempre queria botar o filho em Brasília na escola exclusiva. E ela me ligava 1, 2, 3 vezes chorando, dizendo o seguinte: Regina, acabaram de tirar o Flávio de outra escola. Me disseram que ele não podia ficar, porque a escola não estava preparada. E aí, na 4ª vez, eu falei assim, enchi o saco. Quando a diretora, ou a coordenadora, falou isso para ela, falou assim, olha, a senhora vai me desculpar, quando meu filho nasceu, eu também não estava preparada. E aí é isso, você não tem, ninguém começa de condições ideais. É claro que há de reconhecer que nos últimos 15 anos a gente teve uma abertura muito grande da educação inclusiva. Se eu não me engano, acho, não sei, um número, teria que ver isso, mas um número muito expressivo de crianças com deficiência foi incluído na escola, na educação regular, de modo geral, né? E depois eu fui para Salvador, com o movimento de vida independente. A gente tinha poetas, tinha bancários, tinha engenheiros, e a gente não tinha sede. E a gente fazia questão de fazer as nossas reuniões em bares, em restaurantes, no play, no salão dos prédios, porque a gente queria ser visto. A gente queria demonstrar que pessoas com deficiência precisavam ocupar esse espaço. Em alguns lugares a gente não era muito bem-vindo, porque chamava a gente da patrulha da acessibilidade. Onde a gente estava, a gente ia examinar a rampa, a gente ia ver se tinha banheiro, se tinha espaço entre se tinha o cardápio em braille, enfim, incomodava um pouco. E também é interessante porque na Bahia tinha um movimento chamado Comissão Civil de Acessibilidade, que juntava todas as organizações da área de deficiência. E aí, quando a gente ia conversar com a prefeitura, com o Estado, a gente tinha um peso muito maior, né?
Inclusive, tem um episódio, a gente participava de conselho de saúde, conselho de educação, enfim, a gente conseguia, nessa época, participar dessas organizações. E aí chamaram a gente para uma conferência municipal de saúde. Aonde? Na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Quando nós chegamos lá, uns 15, 20 cadeirantes, gente com deficiência cega, você entendeu? Com bengala. E aí uma escadaria sem dó. Eu falei assim, como assim? Queriam carregar a gente escada acima. Eu falei assim, não, demos meia volta, fomos para um bar, escrevemos uma representação, apresentamos ao Ministério Público Federal da Bahia. 6 meses depois, a Universidade de Medicina estava lá com seu elevador, e, enfim, e acessível, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho alguns amigos também, baianos, Iris, que é bancária, e ela conta assim, contava piada, e a gente, nesse universo, a gente, enfim, podia rir das nossas próprias deficiências. E ela, bancária, trabalhava no Banco do Brasil, e trabalhava no 7º andar de um edifício. E ela dizia o seguinte, que todo mundo sabe que as empresas têm a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela contava assim, ó, esse ano é o 3º exercício de prevenção de incêndio, entendeu? E a Iris, ela é tetraplégica, ela sofreu acidente, ficou tetraplégica e usa uma cadeira motorizada que pesa 60 quilos, né? E trabalhava nesse 7º andar. Aí ela falou assim, olha, esse ano já é o 3º exercício de prevenção de incêndio, que você não tem elevador, né? Que as pessoas têm que descer pela escada. E ela falou assim, por incrível que pareça, é a 3ª vez que eu viro churrasquinho. Porque se, na verdade, seria isso, todo mundo tivesse que abandonar o prédio, né? Não tinha uma estratégia para retirar, por exemplo, uma pessoa com deficiência na situação dela, né? Falava isso brincando, mas é uma coisa... É um absurdo, não é não? Também. Então, para a gente perceber que... Posso assim, falar rapidinho? A Tati está pedindo a voz. Ela pode falar? Claro, só para complementar o que a Regina está falando, em relação ao cadeirante, o surdo também é igual. Porque, por exemplo, não tem uma luz ali de alerta que avisa para a gente, o surdo. Por exemplo, você está ali sentado trabalhando, as pessoas todas saem, evacuam, e o surdo continua ali, atento à atividade dele. Precisa ter uma luz de emergência avisando, específica para o surdo de que é um treinamento. Porque o surdo vê a luz piscando, já sei, está no momento, está na hora de sair correndo, porque isso é um treinamento, prevenção ao fogo, por exemplo. Então, esse problema é muito sério, de verdade, dentro de todas as empresas. Sim. E aí, também, eu me lembro desse tipo de situação, que foi uma coisa assim que me marcou, durante o furacão Katrina, nos Estados Unidos, né, que é tudo alagado, as pessoas com deficiência foram que, sem dúvida, foram as mais atingidas, com maior número de mortes, entendeu? E de acidentes. E uma reportagem conta que o serviço de emergência recebe uma ligação dizendo o seguinte: olha, eu sou paraplégica, eu tenho um bebê ao meu lado e a água sobe rapidamente. E essa menina foi uma das primeiras a morrer. Então, inclusive, uma curiosidade, na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o artigo 11, que fala sobre situações de emergência, foi o único artigo que não teve consenso, que a gente teve que mudar de sala porque não tinha como votar, porque tinha um grande desacordo, aí, principalmente com os países do Oriente Médio, pelas situações de conflito. Então, é uma área que precisa ainda ser muito desenvolvida. E aí, eu acho que, falando da deficiência, como qualquer outra área, ela é necessariamente multidisciplinar e intersetorial. Por quê? Porque, como ser humano, as políticas econômicas, políticas, ambientais, de proteção aos animais, de proteção ao gênero, me afeta qualquer outra pessoa.
E é claro, como disse a Tatiane, se você for fazer uma fila de exclusões, as pessoas com deficiência provavelmente vão estar nos últimos lugares, né? Enfim, e eu acho que a gente teve muitas conquistas legais, ok? A gente conseguiu ser premiado internacionalmente pela legislação que a gente tem, a gente conseguiu uma convenção moderna, né, a primeira convenção do século XXI, que é uma convenção de direitos humanos e desenvolvimento social, ao mesmo tempo, mas a gente não conseguiu ainda trazer essas mudanças para a vida das pessoas. Então, tem um caso também que me impactou muito. Na Bahia, a gente soube de um caso, pelo Ministério Público Estadual, de uma jovem com paralisia cerebral que vivia com a avó. Depois eu quero fazer um paralelo com esse último caso de aborto que a gente teve no Espírito Santo. Essa jovem vivia com a avó, enfim, idosa, com muitas restrições, e essa menina ela ficou em cima de uma cama desde que nasceu até os 18 anos. E isso, na paralisia cerebral, o que resultou? Os membros delas ficaram, como é que se diz? Tortos e rígidos, porque nunca teve um atendimento de saúde. E aí, como é que a gente soube desse caso? A menina estava com tanta dor que ela não conseguia dormir. E o que aconteceu? Os dentes da boca dessa menina estavam todos podres, porque a avó não conseguia fazer asepsia bucal. E eu me pergunto, gente, mas que horror! Será que o vizinho, a comunidade, o prefeito, nem sabia da existência dessa pessoa? Uma coisa assim horripilante, né? Então, eu acho que... E outra coisa também, que eu acho que é muito grave, eu queria pensar isso com vocês, uma política municipal, vocês devem saber que um grande número de mães com crianças com deficiência são abandonadas. Ficam sozinhas, ok? E, há alguns anos, foi feita uma pesquisa dizendo o seguinte, que uma pessoa que cuida de outra pessoa com deficiência severa, ela investe 12 horas diárias do seu dia nesse cuidado. Como é que uma pessoa dessa, uma situação de pobreza, né? Mesmo com esse benefício de um salário mínimo, que é nada, né? Vai conseguir dar uma vida digna para essa pessoa, se ela não pode trabalhar, se não tem uma política de apoio, né? Então, e aí eu faço um paralelo com essa menina de 10 anos do Espírito Santo, esse carro horroroso, eu não sei se vocês sabem, a mãe morreu dessa menina, o pai estava preso, ok? E ela vivia com os avós. Então, eu acho o seguinte, que esse grupo social, ele merece um apoio e uma supervisão direta do Estado. Isso não pode mais ser permitido. Tem que se criar um programa, você entendeu, de apoio de assistência social, junto com a educação, envolvendo as famílias, com formação profissional para as mães, com capacitação, para dar ferramentas para você mudar isso, senão você vai condenar essas pessoas a uma vida de sofrimento e mediocridade. Exato. E eu acho que é esse ponto, né, que você está colocando, Regina, que é um ponto, né, que a Tati também estava trazendo, pensar como é que quando você tem na sociedade que tudo isso se intersecciona, né? Eu sou uma mulher negra da periferia, e é isso, né, da classe trabalhadora e com deficiência, né? A deficiência não resume, mas ela faz parte desse contexto, né? Eu sou trabalhadora ali de Guaianazes, de uma casa, de um centro de referência para mulheres, e em alguns momentos essa reflexão sempre ela está presente, né? Como é que eu acesso essa casa? Até a estrutura mesmo da calçada, linha de ônibus, né? Como é que eu chego? Aí, chegando na casa, nós ali não estamos preparadas, a gente não tem, por exemplo, uma intérprete de Libras,
né? Como é que a gente pode acionar um serviço municipal para poder fazer, né, acionar uma intérprete, por exemplo? A gente tem que fazer o nosso trabalho também de correr atrás disso, de se capacitar, mas também não existe uma política pública de capacitação em Libras para nós que estamos atendendo o serviço público, né? E aí a gente sabe que quando você vai, né, interseccionando, essa mulher ela não sofre só em relação, né, à questão da deficiência, o capacitismo, mas ela sofre racismo, ela sofre machismo, ela pode sofrer transfobia, né? E aí eu me lembro de um caso que a gente atendia, que era uma mulher, era uma mulher trans em situação de rua que vivia em centro de acolhida. Como é que, né, e negra? Como é que você pensa tudo isso? Porque ela, a todo momento, ela estava num lugar de exclusão e de discriminação, por ser negra, por ter paralisia e ser cadeirante, e precisar de um serviço de centro de acolhida que não estava adaptado, que não tinha dentro da política pública a oferta de uma pessoa que pudesse colaborar, né, nas questões que ela precisava de higiene, né, pessoal. Então, assim, acho que queria ouvir um pouco mais, talvez, né, a Tatiane, que trouxe isso, né? A deficiência, ela não é a única característica, né? Essa mulher, ela é muito mais, a gente precisa de pensar essas possibilidades de vida, que é o que a gente está discutindo aqui, né? Como é que eu penso em políticas de vida e não políticas de morte, que é o que está sendo posto por esse governo, né? A gente tem ótimas legislações que a Regina traz, né? A própria Lina Calandrielo compartilhou aqui com a gente, né? A Lei Brasileira de Inclusão. A gente tem a Lei Maria da Penha, que é catalogada pela ONU como a terceira melhor legislação, né? Como é que tudo isso sai do papel? E aí, assim, é lógico, pensando aqui que cidade queremos, né? E já pensando que estamos nos 41 aí, queria, acho que, ouvir um pouco dessas reflexões todas que a gente está trazendo, e, sobretudo, acho que um ponto que eu queria compartilhar, que é isso, as mães das crianças com deficiência, né? Porque o que a gente vê tem, né, essas questões dos parceiros, né, abandonarem, mas que são essas mulheres, como é que ela administra o cuidado, como é que ela administra, né, o trabalhar, porque às vezes ela perde a renda e o salário às vezes a depender da necessidade de fralda, necessidade de, né, medicamentos, enfim, hoje até um aparato de fisioterapia, alguma coisa assim, e a gente não tem isso, às vezes, enquanto tem alguns serviços, mas como é que eu acesso esses serviços, né? Como é que eu penso no transporte também para chegar até lá, e o tempo, né? Ela vai conseguir conciliar isso com o trabalho, às vezes de 8 horas, mais 2 horas para ir, 2 para voltar do transporte público. Então, assim, queria trazer só isso para a gente partilhar, ouvir um pouco a Tati, já agradecer de novo, né? Todas essas contribuições. Então, eu queria complementar o que a Regina está colocando. Eu concordo integralmente com tudo que ela explicou. Eu lembro de alguns pontos também em relação à pessoa, à mulher surda, né? Porque às vezes a gente fala, tem deficiência muito grave, então a mulher acaba se fechando, ou ela não consegue se movimentar, por exemplo, ela vive em cadeira de roda, ou ali está sempre, né, ou ficou paralisada ali na cama durante muito tempo, como ela colocou, mas, por exemplo, a mulher surda, ela tem as pernas, ela tem os braços, ela tem habilidades mentais, físicas, enfim, mas a sociedade, ela não está preparada para esse atendimento. É só mulher surda, não, né? Para todas as mulheres de verdade que tenham deficiência. A sociedade não está preparada para receber. As políticas públicas não estão prontas. É muito pouco que a gente tem hoje. Faltam muitas leis ainda, né? Por exemplo, a LBI, que fala da inclusão. A LBI, que surge, então, em 2015, né, até aqui, já foram 5 anos já. E aí, cadê a acessibilidade? Cadê? Então, por exemplo, a mulher precisa, né, de algum, né, por exemplo, há uma denúncia sobre violência doméstica, ela vai aonde? Na delegacia da mulher, certo? Ou, né, numa delegacia da pessoa com deficiência, por exemplo.
Mas pense, tem uma delegacia, uma em São Paulo toda, para atender toda a região de São Paulo. E às vezes ali, né, dentro tem as comunidades perto, ali, os interiores, por exemplo, não tem, os municípios não tem. A mulher ela precisa viajar, né, para chegar aqui em São Paulo para conseguir fazer uma denúncia. Olha o trabalho que isso dá, olha a dificuldade. Então, por isso, às vezes, a mulher acaba desistindo. Ela não quer fazer denúncia porque é tão difícil, né? Ela faz essa tentativa sozinha ou pede, às vezes, uma ajuda do familiar, mas às vezes a família também não está nem aí, ela acaba deixando isso de lado, ela não apoia. Às vezes o amigo também não quer ajudar, né? Então eu percebo, eu vejo, eu lembro que o ano passado, em 2019, teve uma divulgação no jornal, as mídias divulgaram uma mulher surda lá no Rio, né? Ela sofria bastante violência doméstica, né? E ela queria fazer denúncia. 3 vezes ela foi lá na delegacia. E ela não conseguia. Por quê? Porque não tinha intérprete de Libras. A mulher chegava lá, ela precisava, né, fazer um gestuno, a comunicação era muito difícil, fazia mímica, e a polícia toda sabia, né? A polícia sabe que não é, que é diferente, ela não conhecia, né? Porque, né, precisa ter educação, paciência, a polícia às vezes acabava não tendo paciência. A polícia ignorava, o atendimento ali não era bom. Então, como que essa mulher faz essa denúncia? Como que ela se sente naquele espaço? Ela já estava sofrendo dentro de casa psicologicamente, com vários problemas ali acontecendo. Quando ela chega, então, naquele ambiente, naquele lugar, e não consegue ter comunicação com a pessoa, não consegue expor aquilo que ela está sofrendo internamente, como que isso pode se dar? Né? Então, a vontade, né, de se matar é muito grande. E ela teve essa vontade. Isso pode acontecer, porque ela não tem, né, segurança, ela não tem um lugar de defesa. Então, como a Regina disse, né, essa mulher que estava ali, né, acamada, e que a avó cuidava minimamente, né, então os dentes apodreciam, enfim, o corpo todo atrofiado, né, se tivesse dito, por exemplo, se ela tivesse sofrido estupro, imagina, a mulher ali na cama, presa, né, então, né, como é que ela vai conseguir ligar para avisar que ela está sendo abusada? O vizinho não sabe o que está acontecendo, ela não consegue gritar. E aí? O pai, irmão, enfim, o tio pode então continuar, né, tendo esse abuso, né, cometendo esse abuso? Então, tem muitas coisas dentro desse contexto, né? Por isso que existe essa falta muito grande de uma política pública de cuidado e apoio às mulheres, né? Todas as regiões, né? Todos, né? A mulher, ela precisa estar inserida, por exemplo, no hospital. O hospital precisa, por exemplo, né, ter um intérprete ali para receber uma mulher surda e não tem, né? Então, por exemplo, na delegacia também não tem intérprete, mas a gente tem uma lei. A lei está aí, ela existe. A LBI, ela existe, ela fala disso, do direito de qualquer lugar, né, que a pessoa precise ir, ela tem acessibilidade, está na lei. Né? Mas e aí? Quem é que cumpre? Quem é que faz cumprir? Cadê? Né? Esse é um problema muito grande. Falta o quê? Falta uma fiscalização efetiva, né, para o cumprimento dessa lei. E aqui no Brasil, isso não existe. Né? Criam-se as leis e depois as ignoram, né? Deixa para lá. Né? Cada pessoa, né, ela se vira do jeito que pode, se vira sozinha, entende? Então não tem um apoio, né? Esse apoio não existe. Então eu acho que falta assim mais lugares, núcleos, centros de saúde, né, a polícia, na área de segurança pública, enfim, precisa ter um conhecimento melhor, né, sobre o que está faltando de verdade, a capacitação de pessoas para esses atendimentos específicos ao deficiente, né, ter uma percepção, né, que precisam ter coisas ali adaptadas diferentes, porque às vezes também a pessoa fica ali sofrendo internamente, ela não quer expor, e ela às vezes nem consegue falar. E isso acontece muito com as mulheres, com qualquer mulher. Ela não consegue expor porque tem medo. E aí?
né? A pessoa que está ali trabalhando na área da saúde, né, com segurança, enfim, com a segurança pública, ele precisa ver, perceber, né, o quanto precisa ajudar essa pessoa, conversar, tentar conversar, né, para ver o que ele consegue ali tirar e ter nessa troca um amparo. A maioria das mulheres, elas têm muito medo, de verdade, de denunciar. Porque tem, né, a pessoa, a família, né, que conhece o marido, às vezes, né, e esse marido acaba sendo muito mais difícil chegar, né, que essa denúncia chegue, se de fato é o marido, porque, imagina, né, a gente sabe que tem muita violência, muito, né, que tem muito, né, que tem muito, entendi, que tem muita violência do próprio marido dentro de casa. Então, e aí? E a mulher? Ela vai fazer o quê? Né? Ela tá sozinha, entende? Então, esse é um tema que tem várias discussões. Não, né, um momento agora de muita troca, né? Não dá para a gente aprofundar, na verdade, porque são muitos temas, né? Mas nós precisamos, né, pensar, né, em estratégias, sim, né, onde essa mulher ela tenha, essa mulher com deficiência, ela tem o quê? Ela precisa, né, que o governo ele possa ajudá-la, auxiliar com algumas outras coisas. Como o governo pode? Não adianta só criar lei, não adianta, né? Precisa, sim, né, que essas leis sejam cumpridas, mas que elas sejam de verdade fiscalizadas, que elas possam ser aplicadas também, né? Porque não é só ensinar, né, a sociedade, né? Precisa, sim, com mais palestras, precisam que esses temas tenham mais visibilidade dentro da própria escola também, né? Porque ali dentro de casa, na escola, na verdade, a comunidade, esses debates são importantes também, né? Então, bom, tem muitas barreiras aí, né? São muitas as barreiras, né? Porque a gente vive, na verdade, numa sociedade machista, né? Infelizmente, né? Tem muitas coisas aí que só o homem é que manda, só ele é que tem o direito, né? Só ele que determina, só ele que manda, né? Como a lei do aborto, né? Não tem uma lei que libera o aborto, né? Não tem, não existe uma lei que autorize o aborto, né? Só, por exemplo, em casos especiais. Mas precisaria ter o quê? Um trabalho muito grande, né, junto à justiça, né? Então, se você tem que entrar com processo na justiça para solicitar um aborto legal, o sofrimento é muito grande, né? Às vezes, a mulher, ela tem deficiência mental, por exemplo, e ela não tem a capacidade de se proteger ou de cuidar de uma criança, por exemplo. Isso pode acontecer. E aí? E aí? Ela não pode abortar? Né? Então, se ela quer que a família decida por ela, e aí? O que isso vai acontecer? O que vai acontecer com ela depois? Entende? Então, não tem, são muitas interfaces, são muitas coisas para a gente estar pensando em relação a todos esses temas. Né? Tem uma companheira nossa que fala que se a resposta é simples, é porque não é a resposta correta. E, né, sobretudo para esses casos, né, que a gente está falando de violência, e aí eu estou ouvindo, né, o que a Tati está trazendo, e eu fico pensando que, às vezes, é isso, né, não é ir até uma delegacia denunciar, né, ela precisa de um espaço, por exemplo, onde a gente trabalha, tem atendimento psicológico, a pensar no fortalecimento dela, né, porque a denúncia na delegacia, às vezes, não vai fazer com que ela interrompa, né, cesse aquela violência que ela sofre, mas ela se fortalecer vai fazer com que ela tenha possibilidades de elaborar saídas para aquela situação.
como é que a gente garante esse atendimento, né, psicológico se a gente não tem uma intérprete, por exemplo, ou se a psicóloga do serviço ela desconhece, né, Libras. E eu acho que, né, como a gente está nessas trocas aqui, pensando que tem mais uma outra coisa, a gente não tem educação política e a gente desconhece que, por exemplo, uma Câmara Municipal, ela pode instaurar uma fiscalização, né? Ela pode instaurar uma CPI para verificar como é que está se dando a implementação de uma determinada lei, como é que os serviços municipais estão desempenhando o seu papel em relação à garantia de acesso para a população com deficiência, por exemplo. Né, a gente desconhece o papel, né, de vereadores e vereadoras, e aí na verdade, a gente desconhece o papel de muitas instituições, né? O Ministério Público, que tem o dever de ser esse fiscal da lei, né? Que muitas vezes faz outras, vamos fazer capacitação, mas cada um tem uma função, né? O problema é que você se perde nesse emaranhado de funções e também em outras gestões, né? De outros interesses, e você não cumpre as funções de fato. Então, só para a gente pensar que, por exemplo, fazer essa avaliação de como é que está o desempenho, né, do município em relação ao atendimento às pessoas com deficiência, poderia ser algo discutido dentro da Câmara, né, e até dos vereadores. A gente pode pensar em audiências públicas para trazer esses temas também para a população ir se manifestar, para trazer reivindicações, e aí a gente pensar por que não está saindo do papel, né, então é o que a Tati traz, né, a região fala, temos legislações muito boas, né? Mas a Tati traz, como é que a gente fiscaliza? E a noção de cidadania, ela diz que a gente, enquanto se sente cidadão, eu posso reivindicar meus direitos, eu tenho deveres e direitos, mas eu sei que aquilo não é um favor, e a gente tem uma construção, sobretudo para pessoas com deficiência, de que é muito assistencialismo, né, coitadinha, né, qualquer coisinha que a gente fizer já tá boa, né, e a gente não entende aquilo como um direito, né? Se é direito, não é qualquer coisa. Se é direito direito de acessar tudo. E como é que eu penso em diminuir essas barreiras para ter acessos, né? E aí, no que vocês estão trazendo, né? E até eu queria depois convidar vocês para as considerações finais, para a gente já ir terminando. Só compartilhar, temos dificuldade de, por exemplo, acessar intérpretes. A gente gostaria que os nossos encontros aqui contassem sempre com alguma companheira, né, com companheiras para fazerem a interpretação, porque os temas que a gente está discutindo é para todas e todos, né? E a gente quer que as mulheres surdas possam acessar, né, esses conteúdos também. É lógico, é uma iniciativa privada aqui, sem recursos, mas é uma iniciativa privada, mas eu fico pensando que as iniciativas públicas, né, os serviços públicos, como a Tati trouxe, como é que um hospital não tem alguém de referência, né, atendendo milhares de, às vezes, de pessoas a depender daquele serviço, né, como é que eu penso que em serviços para mulheres em situação de violência, e sabendo que mulheres surdas, né, mulheres com deficiência, elas são alvo, né, sobretudo se forem mulheres negras, né, de violência, de muita violência doméstica, como é que eu não tenho um espaço que as escute, né, da maneira como elas vão, né, levar, que recebam, né, essas denúncias, tem esse espaço também de fortalecimento para elas, né, porque não é só acionar a Lei Maria da Penha, mas é um espaço de fortalecer para que elas tomem suas decisões, né? Então, eu queria convidar vocês para a gente rumar, né, para as considerações finais, dizer que 1 hora é muito pouco, né, pedir desculpa pelo curtinho aqui dos encontros, e aí, por favor, não sei, né, Regina, se quiser, né, começar. Regina, acho que está no mudo o seu microfone. Bom, estão me ouvindo? Sim. Bom, só queria dizer, te convidar a fazer outra live, porque realmente 1 hora é muito pouco. Sobrou umas 15 páginas aqui, viu? Você me desculpe. Mas eu queria dizer o seguinte, em relação ao aborto, tá? Alguns temas. Outro dia eu vi uma coisa bem simples, dizendo o seguinte, a mulher decide, o Estado garante,
a saúde cuida e a igreja não se mete. Então, a impressão que eu tenho no Brasil hoje, cercada de países do mundo inteiro, que esse direito já é líquido e certo, que a mulher é dona do seu próprio corpo, eu me sinto como se estivesse na Idade Média. E esse ciclo de violências, como a Tatiana disse, em relação às mulheres com deficiência, se você é exposta à exclusão, à violência, você não tem liberdade para se empoderar, você não tem canais, você não tem acesso ao direito. E aí eu queria dizer o seguinte, dessa invisibilidade, por quê? Eu queria fazer uma reflexão rapidamente sobre isso. Em todos os documentos que a gente aponta, a gente diz o seguinte, a gente não vai fazer nada sozinho. Mesmo que a gente seja quase 25% da população, a história de exclusão desse movimento, né, que é conhecida como a maior minoria do mundo, 1 bilhão de pessoas, né, nessa condição, se isso não estiver na agenda dos movimentos sociais, das pautas dos governos, enfim, na academia, nos partidos políticos, nos sindicatos, enfim, a gente não vai conseguir, a gente vai continuar nessa invisibilidade. Outro dia, vocês me mandaram um rap super legal, que ela discorreu, ela falava 30 situações de mulheres, e não tinha mulher com deficiência ali. Eu sei que as pessoas não fazem isso de propósito, mas o que a gente tem é tão invisível, que mesmo ela buscando uma quantidade enorme da diversidade, a gente não conseguiu entrar nesse lugar ainda. E outra coisa, em relação à acessibilidade, a gente tem uma discussão muito interessante durante a convenção, porque algumas pessoas dizem o seguinte, acessibilidade é um novo direito humano. Eu concordo, algumas pessoas dizem que não. Por quê? Se você não tiver acessibilidade, você não tem acesso, é pré-requisito para acesso aos demais direitos. E outra coisa também é isso, essa fiscalização frouxa que não existe, em lugar no mundo nenhum funciona se você não tiver uma regulação, uma fiscalização, enfim, ou qualquer tipo de penalidade que faça você a cumprir aquela regra comum. Então é isso, por exemplo, hoje na convenção, a convenção diz, inclusive, a gente pode criar isso a nível municipal, que você precisa de um foco local para fazer o acompanhamento dessa convenção. Isso não existe ainda, nem a nível federal, estadual, nem municipal. E, principalmente no município, é onde a vida do cidadão. Regina. Escolas. Eu acho que. Voltou? Escolas. Voltou, travou. Tá, as escolas também inacessíveis, né? E como você disse, a acessibilidade, a escola não depende só da pedagogia, desde a criança sair de casa, ter uma rota, um transporte acessível, chegar nessa escola também pedagogicamente, fisicamente acessível e um apoio às famílias. E aí, Ruth, eu penso grande, eu penso que o município precisa investir dinheiro nesse programa de apoio. Eu acho que é insuficiente, as ferramentas que a gente tem, sem recurso, não faz nada. Por mais brilhante que seja a política, você não induz política sem recurso. E eu acho que tem uma dívida histórica enorme. E outra coisa, se você pensar na deficiência como seres que contribuem para a diversidade humana e enriquece também a nossa experiência humana e social, e quem perde com isso é a sociedade. Inclusive, se fala o seguinte, há um cálculo de bilhões do PIB mundial por causa desse modelo que exclui as pessoas da produção de riquezas e conhecimentos. E, ao contrário, quando você traz esse novo tema, você cria uma nova área de possibilidades, de empregos, de conhecimento, de cidades mais acessíveis, não só para pessoas com deficiência, mas para todos, de um modo geral. E queria contar, assim, uma experiência, eu acho que a Tatiana, não sei,
Eu lembro disso, muito interessante, que aconteceu em Guarulhos, em relação ao ensino de Libras, inclusão de crianças surdas na escola regular, né? Isso tem, sei lá, uns 10, 15 anos. O problema é esse, os governos fazem, a próxima administração vai, destrói tudo e começa a roda tudo de novo. O que aconteceu? Havia, nessa época, uma grande demanda, né, por treinamento de Libras. Várias pessoas, professores se inscreveram e algumas escolas começaram a fazer classes inclusivas com intérprete também para auxiliar a professora dentro da sala de aula. E se observou uma coisa super curiosa, que as salas onde havia crianças surdas estudando com crianças ouvintes, elas estavam aprendendo a ler mais rápido do que as turmas que não tinham crianças surdas. E a possível explicação para isso é que, na fase de alfabetização, a criança é muito mais fácil aprender os gestos do que o sentido, né, das palavras, né, de associar isso. Então, assim, ninguém nunca pensou que isso podia acontecer. Então, assim, olhar por uma outra perspectiva também, de que isso vai melhorar, de modo geral, tudo, entendeu? E tirar também esse prejuízo que cai na conta da saúde, entendeu? Por quê? As deficiências leves, sem o devido cuidado, elas se agravam, se tornam deficiências severas. Eu digo o seguinte, se o físico, né, famoso, tivesse nascido no Brasil, ele estava morto há muito tempo, e a humanidade tinha perdido toda a contribuição que essa pessoa podia ter feito. Então, gente, obrigada, entendeu? Estamos aí, e fazer esse chamamento para os movimentos, como disse uma colega, não é mais recorte, é um fundamento. Isso tem que estar no fundamento das políticas, e nunca esquecer que a gente vai enriquecer essa diversidade, que a gente vai fortalecer, e vocês, do mesmo modo, todos os movimentos sociais negros, LGBT, feminista, movimento ecológico, enfim, todos os movimentos. E é isso. Obrigada e até a próxima. Obrigada também. Gostaria de estar agradecendo. Se a Tatiane quiser fazer as considerações finais, né, pode também explanar um pouco mais. Ela decide. Eu queria agradecer especialmente esse tempo, esse momento de estarmos juntos aqui, né, um movimento muito importante, né, de discussão. Precisamos, sim, aprofundar muito mais esses debates dentro da sociedade. Isso, de fato, falta conhecimento. Aqui nessas lives, nessa live especial, tomara que as pessoas possam estar assistindo e que elas possam refletir sobre tudo isso. É muito importante esse cuidado e atenção em relação à pessoa com deficiência. Não só a mulher, né, mas todas as pessoas, esse cuidado especial. A mulher, a gente sabe que ela é duplamente, né, fragilizada em relação a isso, né? Ela é mais vulnerável, né, porque a mulher... né, o gênero feminino, né, a deficiência, a sociedade vê isso como a subjuga, né, como não tendo capacidade para isso, como se ela não conseguisse evoluir. Então, precisamos cortar, né, interromper essa ideia, né, tirar isso daí, essa ideia de que a pessoa com deficiência, ela não tem capacidade, né, como se a pessoa com deficiência, ela pode sim se desenvolver, ela pode fazer qualquer coisa na vida dela, o que ela quiser. Né? Veja, eu aqui sou uma mulher surda, né? Eu tenho estudo, eu tenho doutorado, me desenvolvi, continuo me desenvolvendo, eu consigo. Outras mulheres também podem conseguir, né? Isso é muito importante, né? É acreditar na pessoa com deficiência, assim, que ela é capaz. Ela pode se desenvolver na vida do jeito que ela quiser, né? Com os cuidados próprios e com o cuidado da sociedade também. Então, eu espero que esse pensamento possa, né, refletir e tirar essa história de coitado. Não é coitado, não somos coitados, né? Somos humanos, ok? Agradeço novamente. Humanos e não super-heróis. Exato.
Priscila, eu também queria te agradecer, queria perguntar se você quer fazer alguma consideração final. Você foi fundamental aqui nesse encontro de hoje, Priscila. Então, eu queria também agradecer essa parceria, a confiança no trabalho. Eu concordo com tudo que foi explicado aqui pelas duas palestrantes para a participação, né? E, infelizmente, o serviço público, por exemplo, não está adaptado para receber a mulher surda, né? Para receber a mulher deficiente. Eu, hoje estou aqui na condição de tradutora e intérprete de Libras, mas como psicóloga bilíngue e trabalhando na área, né, da saúde mental, eu percebo sim que a gente tem uma dificuldade imensa para receber, né, essas pessoas, essas mulheres surdas, né, essa população ela é muito carente, ela não tem essa acessibilidade ainda, infelizmente o número de psicólogos bilíngues ainda é muito pouco, pensando no Brasil inteiro, embora a gente já tenha feito o primeiro Congresso Nacional de Psicologia Bilíngue aqui em São Paulo, né, eu junto com um grupo que organizamos em 2018, infelizmente esse ano a gente não conseguiu fazer o segundo, por conta da pandemia, mas eu acho que é uma luta e eu concordo sim com o que vocês falaram, a gente precisa divulgar, a gente precisa ter visibilidade, né? Então, eu vou muito também em faculdades, conversar com os estudantes de psicologia, para incentivá-los, para olhar essa carência que a gente tem nessa área da deficiência como um todo, né? Mas, obviamente, o meu foco acaba sendo, né, a deficiência auditiva, a surdez. Mas eu agradeço, sim, né? Foi um prazer, aprendi muito com vocês aqui, e estou à disposição que eu puder colaborar, estou aí militando também. Queria agradecer muito todas vocês, muito obrigada, e dizer que a gente já está, né, tratando para ter outros encontros para falar com mulheres com deficiência sobre outros temas também, porque é isso, né? Como é que a gente a gente entende dessa interseccionalidade, né? Então é isso, eu sou uma mulher com deficiência, mas estou discutindo direito, estou discutindo meio ambiente, né? E a gente está com essa dificuldade, até aproveita esse momento, né, de pensar se a gente consegue ampliar companheiras que, né, fazem interpretação. Nesse momento a gente está sem recursos, porque é uma pré-candidatura popular de mulheres trabalhadoras, né? Mas que a gente tem tentado e a gente quer muito continuar discutindo isso, porque não dá para pensar uma cidade que não olhe todas essas especificidades, né, que é como a Regina trouxe, lembrando uma outra companheira, né, a Rosângela que trouxe, que não são recortes, elas são fundamento. A nossa sociedade é diversa e a gente tem que olhar todas essas diversidades e tentar entender como é que a gente pensa em políticas públicas que tornem possíveis todas essas existências, porque a gente quer continuar vivendo. E a gente entende que a vida não é sobrevivência, mas é uma vida com plenitude, com desejos. A gente até teve alguns comentários que falam de sexualidade, né? A gente nem conseguiu falar em relação à sexualidade das pessoas com deficiência, né? Que é quase como um tabu, o quanto que a família às vezes tutela, impede, né, esse exercício da sexualidade, né? Mas eu acho que são muitos temas que a gente pode abrir para outros encontros. Né? Queria agradecer, Regina, você, né, grande apoiadora querida, compõe tudo isso aqui, né? Nós somos todas essas, né? E obrigada pelas provocações, por sempre estar ali, né, apontando, mostrando para a gente melhorar. Acho que é muito importante. Só uma última dica, no Creep Camp, você vai encontrar essa discussão de sexualidade. E um fato curioso, eles ocupam um prédio depois e fazem uma greve de 20 dias. E quem ajuda a esse grupo são os Panteras Negras. Uhum. É muito interessante, gente. Eu acho que é isso. A gente tem outros assuntos aí, mas eu fico muito feliz da gente dar o primeiro passo, né? De mostrar a cara da gente, agradecer a Tatiane e lembrar também que há pouco tempo a gente tinha uma central de Libras a nível municipal que foi extinta. Exato. Então, eu acho que tem toda uma discussão aí para essa sua legislatura, se Deus quiser você vai ser eleita, você está fazendo live até não poder mais, entendeu? Da gente retomar também esse tema, ok?
Sim. Tamo junto, obrigada. A gente, na quarta-feira, vai fazer outra live, a gente vai falar sobre alienação parental, na quarta-feira, dia 26, às 8 da noite. Convido a todas, todos, para participarem. Agradecer muito, Tatiane, né, sua disponibilidade. Priscila, é inenarrável, né, o agradecimento que eu tenho, né, para você, por ter sido fundamental para essa conversa. Ana Carolina, que articulou, né, esses encontros, e Regina, obrigada. Evelyn, também um abraço aí, e a Lu, que está aqui monitorando a gente, ajudando a gente na tecnologia. Bom domingo para vocês. Beleza, tchau. Tchau, tchau. Tchau, valeu.